Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso, professor de História, e estou aqui para dar mais uma aula sobre a Era das Revoluções. Lembrando que nós já estudamos as Revoluções Inglesas, a Revolução das Ideias Iluministas e também a Revolução Industrial. E hoje a gente vai ver uma das maiores revoluções que aconteceu, que foi a Revolução Americana, que é o processo de independência dos Estados Unidos. Vamos entender as causas, os motivos, as consequências que levaram a esse processo ou a Revolução Americana, da independência dos Estados Unidos. Mas vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer essa aula através de várias perguntas. Então, eu vou fazer várias perguntas que nós iremos responder em conjunto. Então, a primeira pergunta seria: como foi o povoamento das colônias americanas do norte? Gente, pegando aqui o mapa da América, nós temos aqui chamada América Latina, onde a Espanha colonizou toda essa parte aqui, ó. Desde um pedacinho da América do Norte, onde é os Estados Unidos, o estado do Texas e da Califórnia, o México, América Central, temos também aqui as ilhas das Antilhas e toda a parte aqui latina da América do Sul. Então, essa aqui foi a parte espanhola. Aqui nós temos a América Portuguesa, Brasil, holandeses se infiltrando em algumas ilhas das Antilhas, franceses se infiltrando aqui no Canadá. E essa parte aqui em rosa, onde hoje é os Estados Unidos, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil visualizar. Essa parte rosa aqui, principalmente essa parte aqui, ó, do leste americano, foram as colônias inglesas. Galerinha, os ingleses chegaram aqui na América 100 anos depois que espanhóis e portugueses já estavam instalados e colonizando a América. Então a colonização inglesa demorou mais de 100 anos. Por volta de 1610, os primeiros colonos ingleses chegaram na América. E chegaram de um formato diferente. Eles vieram povoar. Nós encontramos muito nos livros de história a diferença de colonizar e povoar. Vocês vão ver muito esse debate, essa comparação de quando os colonos, quando os europeus chegaram na América, uns vieram com o objetivo de colonizar, explorar, e outros de povoar, de morar. Como assim? Os espanhóis e portugueses, quando chegaram aqui, a princípio tiveram uma boa relação com os povos nativos indígenas, depois uma relação conflituosa, e depois começou o processo de colonização, de exploração. Espanhóis e portugueses se instalaram aqui na América, mas o maior objetivo, assim, da coroa espanhola e da coroa portuguesa, é que esses colonos encontrassem algo de valor, algum tipo de riqueza, e pudesse ser explorado e enviado para a metrópole, enviado para a Europa. Esse era o objetivo da coroa espanhola e da coroa portuguesa. Encontrar algo de valor e, de alguma forma, comercializar, explorar e levar a grande parte do lucro para a Europa. Muitos exploradores europeus, espanhóis e portugueses, alguns tinham o objetivo de ficar aqui, fazer dinheiro e voltar para a Europa. Sim, teve muitos que vieram para morar mesmo, para ficar. Mas fazer dinheiro e tentar ficar rico aqui. Mas o objetivo era encontrar algo de valor e fazer dinheiro. Tanto a coroa portuguesa e espanhola como alguns exploradores. Aqui, na América Inglesa, esses colonos estavam fugindo da sua metrópole. No caso, a Inglaterra. Esses colonos, os primeiros colonos da América Inglesa, estavam fugindo por causa de uma perseguição religiosa. Eles eram puritanos, protestantes, e não podiam professar sua fé, porque eles eram perseguidos na Inglaterra. A Inglaterra católica e anglicana, que estava nessa transformação, não gostavam dos puritanos protestantes. E assim, eles começaram a buscar um novo lar, uma terra que pudesse viver e defender sua fé. Assim, eles migraram onde hoje são os Estados Unidos.
o leste americano. Esses colonos vieram num navio que ficou conhecido como Mayflowers, chegaram aqui, tiveram uma primeira relação amistosa com os povos nativos indígenas, pegaram o resto do navio, construíram suas primeiras casas, suas primeiras moradias, com os povos indígenas caçaram peru, a ave típica da região, e fizeram um grande banquete. Com isso ganhou o dia de ação de graças. Um feriado, que é no mês de novembro, de extrema importância para a história dos Estados Unidos, onde eles agradecem a Deus, também agradecem por ter conseguido chegar a uma terra nova e sobreviver da viagem. E ali conseguiram se instalar com suas famílias. E ali iam montar suas colônias de povoamento. Quer dizer o quê? Eles iriam morar ali, povoar aquela região, sobreviver com sua família, arrumar um trabalho e sobreviver. Então, as primeiras colônias inglesas na América foi uma colonização de povoamento. Eles queriam desenvolver o local, porque ali eles não iam voltar para a Europa. Eles iriam se instalar, em definitivo, e viver com suas famílias. Deveriam promover a moradia, o local, pensar também em trabalho, educação e comércio, que a gente vai ver. Então, quando você vê essa comparação, você vê que os colonos ingleses que chegaram aqui, eles queriam se instalar e morar. Espanhóis, portugueses, lógico, muitos vieram se instalar e morar também, mas tinha o objetivo de, a mando da coroa portuguesa e espanhola, a mando dessas coroas, de explorar, achar uma riqueza e dividir o lucro com a metrópole. Então esse é o objetivo da colônia de exploração, colonização. A colônia de povoamento é para se instalar, ficar e morar. Ok? Próxima pergunta. O que foram as 13 colônias americanas e qual foi o país que colonizaram? O país, como eu estou falando, é a Inglaterra. E as 13 colônias, essa faixa de terra aqui, ó, onde todas elas vão se transformar depois em estados americanos. Você pode ver aí, ó, tem Nova York, Maryland, Connecticut, Massachusetts, Carolina, Virgínia, entre outras. Depois vão se transformar em estados dos Estados Unidos. Foi aqui no leste americano onde começou a nascer as primeiras colônias inglesas. Depois que os puritanos foram bem-sucedidos, vários ingleses começaram a se instalar aqui, buscando também uma melhor qualidade de vida. Vida muito difícil na Inglaterra, vieram para cá para poder ter sua terra, sua casa, ter o seu trabalho e sobreviver. Então, isso são as primeiras colônias inglesas na América. 3. Descreva o funcionamento do comércio triangular entre as colônias destacadas no mapa. Galerinha, o que acontece? Enquanto a América Espanhola e a América Portuguesa, eles produziam e exploravam seus produtos e tinham que fazer comércio com quem? Com sua metrópole. Então, espanhóis e portugueses só podiam fazer comércio com a sua metrópole lá na Europa. Eles não tinham liberdade comercial. Tudo tinha que pedir autorização para a coroa portuguesa ou espanhola. Então, é um comércio de monopólio, exclusividade. Somente as coroas portuguesas e espanholas nos seus territórios podiam explorar e comercializar os produtos ali que estavam sendo procurados, produzidos. Mas o que acontece? As 13 colônias, a princípio, tiveram muita liberdade comercial. E assim eles podiam trocar produtos com outras partes do mundo, não exclusivamente com sua colônia inglesa, a Inglaterra. Assim nasceu o comércio triangular. O comércio triangular, gente, é um comércio de troca. Lembrando que dinheiro, moedas, era uma coisa muito rara, então eles preferiam fazer um comércio mais de troca de mercadorias. Assim, os colonos produziam produtos, por exemplo, o mel. Trocavam o mel por escravos, que levavam esses escravos para a América Central. Trocavam, por exemplo, por armas, um exemplo. Outros tipos de produtos. E traziam para suas colônias. Era um comércio, gente, deixa eu limpar aqui essa bagunça. É um comércio triangular. É um comércio triangular de trocas. Cada um produzia algo e trocava com outro lugar. E assim você consegue ter todos aqueles produtos que necessita
para o seu desenvolvimento, para o seu bem-estar. Uma coisa que aconteceu no Brasil, que a gente até vai ver algumas revoltas coloniais, que o pessoal reclamava da falta de mercadorias e quando chegavam, eram de má qualidade. Aqui não, os colonos podiam escolher qual local poderiam comercializar buscando produtos de melhor qualidade. O comércio triangular permitiu o desenvolvimento das 13 colônias. Ficaram mais ricas. Tinham produtos de outras partes do mundo, não exclusivamente da sua colônia inglesa, da coroa inglesa. Eles podiam pegar produtos de todas as espécies, de todos os mercados que a gente pode imaginar e trocar em outras regiões. Assim permitiu o desenvolvimento da colônia. 4. O que foi a Guerra dos 7 Anos e qual a participação dos colonos nesse conflito? Tivemos aí Inglaterra e França, na Copa do Mundo. Ingleses e franceses são rivais históricos. Desde a Guerra dos 100 Anos, que durou mais de 100 anos, 116 anos mais ou menos. Eles são rivais históricos. E essa rivalidade, ela vai passar por vários séculos até chegar na colônia. Agora imagine vocês, Inglaterra e França estão brigando na Europa. Para ver quem tinha, a Guerra dos 7 Anos, para ver quem ia dominar portos comerciais na Europa. A Guerra dos 7 Anos, entre ingleses e franceses, para ver quem ia dominar portos comerciais, cobrar tributos dos barcos que chegassem na Europa. O que acontece é que essa guerra, de repente, começa a chegar nas colônias americanas. Se você ver aqui no mapa, como eu falei, o Canadá pertencia às colônias francesas e às 13 colônias à Inglaterra. E o que acontece? O rei da Inglaterra, que tinha assumido há pouco tempo, chamado Rei George, ele simplesmente manda que os colonos, além de atacarem colônias francesas, ainda ajudassem com tributos a coroa inglesa para comprar armas e pagar o custo da guerra. Os ingleses, vivendo aqui na América, não queriam participar. Essa guerra não é nossa. Por que eu devo participar? Essa guerra não é minha. Mas a coroa portuguesa exigiu. Falou, vocês vão pagar tributos, pagar o custo da guerra e também vão atacar os nossos rivais aí na América. Os colonos, de alguma forma, se envolveram e ficaram muito chateados, revoltados, porque não era uma guerra de interesse deles, que foram obrigados a participar e também pagar os custos. Então, a Guerra dos 7 Anos, gente, vai criar um climão entre os colonos ingleses com a coroa inglesa, porque eles não queriam participar e foram obrigados, e ainda arcar com o custo da guerra. Quem venceu foi a Inglaterra, a Guerra dos 7 Anos. Olha, o que foi a lei do selo? O que foi a lei do selo? Gente, o rei George III, o rei da Inglaterra, ele vem desse comércio triangular, vem da liberdade comercial nos colonos, observou que os colonos produziam suas próprias marcas, logotipos, e vendiam seus produtos com exclusividade. O rei George resolveu interferir e acabar com essa liberdade comercial dos colonos. Vocês não podem vender produtos coloniais que pertencem à coroa inglesa com o seu próprio selo, com sua própria marca. Todos os produtos devem ter um selo americano. A marca americana. Americana não, perdão. Um selo inglês. A marca da coroa inglesa. Tanto em documentos oficiais que eram produzidos, tanto nos produtos. E por que ter esse selo? Essa questão de ter a marca? Porque gera impostos, gera tributos para a coroa inglesa. Então, se você faz um documento e você põe lá a marca da coroa inglesa, esse documento tem que gerar imposto e pagar para a coroa inglesa. Se você faz um produto que gera uma marca da coroa inglesa, tem que pagar tributos para a coroa inglesa. Os colonos ficaram revoltados com isso. Por quê? Porque perderam liberdade comercial. Eles estavam se sentindo que nem os colonos portugueses e espanhóis, que tinham um monopólio da coroa portuguesa e espanhola. Eles eram obrigados a pagar tributos mais caros para a coroa inglesa. A lei do selo acabou com a liberdade comercial.
obrigando os colonos ingleses a usar somente a marca da coroa inglesa e ainda pagar tributos para a Inglaterra. Mais um motivo que deixava eles revoltados. E começa a gerar o estopim para gerar a Grande Guerra, a Revolução Americana, que foi a lei do chá. Os ingleses, maiores produtores de chá do planeta, têm uma tradição cultural de ter o chá de manhã ou de tarde. Quando eles veem que os colonos produziam o próprio chá, o rei George da Inglaterra falou: não, vocês vão comprar o chá da Inglaterra. Vocês não vão produzir o próprio chá, porque isso é concorrência. Vocês vão exclusivamente consumir o chá produzido na Inglaterra. E o rei George começa a obrigar os colonos a comprar um chá mais caro, que os colonos consideravam também de má qualidade. Até que aconteceu um evento chamado a Festa do Chá em Boston, na cidade de Boston, em Massachusetts. Navios ingleses chegavam carregados de caixas de chá para vender na colônia americana, e os colonos, muitos disfarçados de povos nativos, indígenas. Quando os barcos chegaram e viram lá os povos nativos, que na verdade eram colonos disfarçados, falaram: os povos nativos devem estar vadiando ali, estão procurando trabalho. Esses povos nativos invadiram os barcos e começaram a jogar as caixas para dentro do mar, dizendo: nenhum colono americano vai ser obrigado a consumir o chá inglês. Isso virou uma bagunça. Vários navios ingleses foram simplesmente invadidos e tiveram suas mercadorias arremessadas, jogadas no mar. Isso é o quê? Era simplesmente uma atitude clara, um aviso dizendo que os colonos estavam insatisfeitos, não aceitavam mais. E estavam dispostos a brigar para defender seus interesses, as suas liberdades comerciais. Esse é o seu estopim para os colonos começarem a se organizar e ter ideias de liberdade. O rei George percebeu, começou a armar seu exército e falou: vai ter uma revolta colonial e eu vou reprimir severamente. Vai estourar a guerra americana pela independência. E assim os colonos começam a se organizar. E esses colonos, vendo ideias revolucionárias do movimento iluminista de liberdade, igualdade e fraternidade, que é o lema da Revolução Francesa, que a gente vai ver em breve, os colonos vendo essas ideias revolucionárias, principalmente liberdade política e liberdade comercial, e falaram: nós não iremos mais aceitar o mando do rei George, da coroa inglesa, em nossas terras. Nós trabalhamos, nós pagamos impostos, e ao invés de ter um governo lá na Europa querendo mandar e controlar tudo aqui, nós iremos ter nosso próprio governo, liberdade política, e vamos comercializar com o que a gente quiser, liberdade comercial. Os colonos começam a se organizar, começam a chamar pessoas das 13 colônias e falaram: vamos criar um documento, vamos mandar para a coroa inglesa e dizer: nós queremos nossa liberdade, nós queremos a nossa independência. E começa a pensar também que haverá conflito, que essa independência não vai vir de forma pacífica. E eles começam a pegar em armas. E assim eles criaram a Declaração de Independência em 4 de julho. George Washington, que vai ser o líder do exército americano, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin vão criar esse documento pedindo o quê? A independência dos Estados Unidos. Esses 3 líderes vão entrar na história, 2 deles vão se transformar em presidente, George Washington e Thomas Jefferson, que entregaram para a coroa inglesa. Eles fizeram o documento e entregaram. Mas a coroa inglesa não aceitou e mandou sua tropa, e eles pegaram armas preparando para a guerra, para a revolução. Então eles fizeram o documento já declarando sua independência e sua liberdade comercial e sua liberdade política. E os 3 personagens já falei, né? Acabei de falar. Você tem o George Washington, Benjamin Franklin, que é o George Washington,
Benjamin Franklin e Thomas Jefferson. BFTJ e o GW. George Washington, gente, vai liderar o exército americano para lutar contra os ingleses e vai ser o primeiro presidente dos Estados Unidos. Thomas Jefferson vai ser o terceiro presidente, porque o John Adams, outro revolucionário, John Adams também participou da festa de chá de Boston, onde eles derrubaram as caixas de chá no mar, vai ser o segundo presidente dos Estados Unidos. E o Thomas Jefferson vai ser o terceiro. E o Benjamin Franklin foi o principal redator que escreveu a Declaração de Independência. Então esses são os três grandes líderes. E como foi a guerra para a independência? Gente, a guerra começou com os colonos levando uma surra. Os colonos foram controlados e dominados facilmente. Por quê? O exército inglês, muito experiente, por várias guerras que já tinham lutado na Europa, a Guerra dos 30 anos e a Guerra dos 7 anos, que ocorreram alguns anos anteriores, o exército inglês era o exército mais bem organizado. Naquela época, o confronto, que era um confronto novo, utilizando armas de fogo, você tem a espingarda, que dá um tiro, e uma faca na ponta para usar como lança. O que acontece? Ficavam os dois batalhões trocando tiros, mas o que acontece? A espingarda dá um tiro só. Ele dá um tiro e tinha que carregar mais rápido. O exército inglês, era muito bem treinado, dava o primeiro tiro, conseguia carregar rapidamente e dava o segundo tiro. E quando o exército colonial, que não tinha essa habilidade, não dava um tiro certeiro, demorava muito para recarregar, então já recebia uma segunda rajada de tiros. E depois que os ingleses davam a segunda rajada, que viam que muitos soldados caíam, eles iam para cima com suas lanças, para perfurar o exército inimigo. Então, o exército dos colonos levaram uma surra no começo. Os primeiros anos de guerra, vai durar 7 anos essa guerra, os primeiros anos de guerra, o exército colonial levou uma surra. A guerra começa em 1776, vai até 1783. Eles começam a levar uma surra. São facilmente controlados. Muitos resolveram fazer táticas de guerrilha, pegar o exército inglês de surpresa, porque fazer o confronto entre os exércitos, eles perdiam sempre. Mas a tática de guerrilha conseguia dar algumas baixas inglesas, mas não era o suficiente para vencer a guerra. O que fazer então? O que fazer? Que eles procuraram um rival histórico da Inglaterra, a França. Os franceses vão ajudar os colonos. Como assim? A França, como eu falei, era rival histórico da Inglaterra, tinha perdido a Guerra dos 7 anos, e viu uma oportunidade para tentar enfraquecer a Inglaterra e encontrar novos parceiros comerciais, como os colonos. A Inglaterra prometeu treinamento, armas. Não, a França. A França prometeu treinamento, armas e navios em troca de acordos comerciais de exclusividade. Os colonos aceitaram. O exército colonial começou a ficar mais bem treinado, com armas melhores e com navios para poder enfrentar o exército inglês. Com isso, eles vão dar uma reviravolta. E vão conseguir vencer a Revolução Americana. Eles vão vencer os ingleses. Vão expulsar os ingleses da América, com a ajuda francesa. E o que acontece? Aí vem a questão do reconhecimento. A Inglaterra foi obrigada a assinar um acordo reconhecendo a perda da colônia e a independência das 13 colônias, que vai se transformar nos Estados Unidos da América. Nasce um novo país. Um dos primeiros países do continente americano independente. Isso vai influenciar outras colônias também a se transformar em independente. Então, o processo de independência e Revolução Americana vai levar à vitória dos colonos e vai levar à independência e o nascimento de uma nova nação, Estados Unidos da América, e depois vai começar a marcha do oeste para poder conquistar os 51 estados que pertencem hoje aos Estados Unidos. E assim, eles tiveram a sua liberdade comercial e a sua liberdade política. E muitas coroas europeias começaram a abrir os olhos, que viram que os colonos podem transformar, podem brigar
e transformar suas colônias em países independentes. Ok, pessoal? Então, essa foi uma aula de revisão do processo de independência dos Estados Unidos, principalmente nesse ano de eleição, é capaz de cair muito nas provas, como funcionou, como foi o processo de independência dos Estados Unidos, e é para ficar de olho. Espero ter gostado. Até a próxima. Brigadão, gente. Valeu. Tchau, tchau.